Agora, em termos técnicos, a gente sabe coisas diferentes, mas no final todo mundo aqui está vendendo alguma coisa. Que é a melhor maneira de você conseguir dinheiro no curto prazo, né? E é uma habilidade também que vem de aspectos da mentalidade. Então, tentar soluções diferentes, tentar caminhos diferentes, estudar mais do que os outros, trabalhar mais do que os outros, é um pedágio que vai fazer com que você encontre soluções que os outros não estão encontrando. Enquanto alguns estão desistindo porque o trabalho é muito chato e tedioso, você está perseverando e avançando alguns passos a mais. Você consegue acelerar muito mais o processo. Para ser milionário, você precisa ganhar. Para ganhar, você precisa ter valor. Para ter valor, você precisa fazer o que poucos fazem. Teoricamente, poderia sugerir, vamos fazer o que vai bombar a carreira do futuro, o que ainda ninguém está fazendo. Aí eu estou falando para um cara que começou com escola de inglês, estou falando com um cara que estudou teologia, estou falando com um cara que foi soldado, quem trabalhou no marketing multinível, vendedor. Eu falo, pô, são coisas que ninguém fez. Não é o que ninguém fez. Na verdade, eu acho que ter valor é quando você usa a sua habilidade, seu esforço para fazer o que poucos querem fazer. Você fez o que poucos queriam fazer, você fez mais do que os outros, você encontrou um caminho, uma solução, falou, opa, virou a chave e você insistiu nesse caminho. Então, no momento que você começa a fazer o que os outros não querem fazer, você tem mais valor. As pessoas começam a perceber que, pô, confio nesse cara que ele leva mais a sério. Ele cuida do negócio dele de um jeito que o outro não cuida. E a partir desse momento que você virou a chave, você já tem um público que vai se tornando cada vez fiel, que fala do seu trabalho e você vai ganhando uma escala. A escala é importante. Eu comecei dando aula de contabilidade. Num curso de administração não tem nada mais tedioso, insuportável e rejeitado do que isso. É o aluno, é o professor que ninguém queria assistir aula. Pô, mas peraí, vamos tentar ensinar contabilidade de um jeito diferente, finanças pessoais. Quando você começa a trabalhar de um jeito diferente dos outros, no mínimo você recebe uma atenção. Então, tentar soluções diferentes, tentar caminhos diferentes, estudar mais do que os outros, trabalhar mais do que os outros, é um pedágio que vai fazer com que você encontre soluções que os outros não estão encontrando. Enquanto alguns estão desistindo porque o trabalho é muito chato e tedioso, você está perseverando e avançando alguns passos a mais. Não existe uma mágica, não existe o se portar como milionário que você vai virar milionário. Na verdade, muitos sabem que podem chegar lá, mas acabam desfrutando do resultado de um bom negócio, desfrutando da renda que tem antes do momento certo de colher os frutos. Fazer o que os outros não fazem quando eles já estão desistindo é um caminho para você encontrar a rota para o milhão, com certeza. Só que o comportamental, na minha opinião, é muito mais importante. O Exército ele me auxiliou muito nisso, nessa parte de disciplina. Temos até vários exemplos que a gente pega ganhadores da loteria. Então, o pessoal que ganha na loteria, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, não importa a quantia. Você dá um tempo, esse cara vai gastar tudo até que só sobre na mão dele aquilo com o qual ele está habilitado para lidar. A minha esposa empreendeu um com roupa há pouco tempo. Eu lembro que uma vez ela vendeu 1000 peças num dia. Eu falei, que legal, imagina se amanhã vende mais 1000. Ela falou, não tem como. Eu falei, deixa de crença limitante, né? Falou, não é crença limitante, seu Tem a burro. produção, eu não tem tenho, estoque. eu não tenho estoque. Vai demorar 2 meses para fazer estoque novo. Na internet, não. Quando você vende um produto informacional, por exemplo, você pode achar que vai vender 1000, vai vender 8. Sim. Né? 8 mil, 10 mil. Então você consegue acelerar muito mais o processo. Alguém pode ter o desejo de ser milionário. Isso é legítimo. Não tem nenhum problema. É legítimo alguém sonhar com isso, desejar. É possível, até não ganhando muito, você tendo comportamento e se organizando para isso, você chegar a um resultado, mas talvez você leve 40 anos, 50 anos, porque os juros compostos jogam a nosso favor ao longo do tempo. A variável tempo nos juros compostos ela é muito forte disso. E aí não tem jeito, entra o segundo elemento que você também citou, que é a escala. Agora, em termos técnicos, a gente sabe coisas diferentes, mas no final todo mundo aqui está vendendo alguma coisa. Que é a melhor maneira de você conseguir dinheiro no curto prazo, né? E é uma habilidade também que vem de aspectos da mentalidade. E eu lembro que quando eu falava, poxa, vamos vender na internet, porque ela foi para a internet primeiro, e ela começou a ter uma escala muito grande, eu falei, a gente tem um baita outdoor e não está anunciando nada. Ela falou, mas eu não gosto de vender. Eu levei a Malu num treinamento, porque santo de casa não faz milagre, né? Ou ninguém é profeta em sua própria terra. E aí fomos num treinamento que era destinado a desbloquear essa questão de não ter nada errado com venda. Era um treinamento inspirado no livro Os Segredos da Mente Milionária. E a Malu estava no treinamento e lá eles venderam o tempo todo. Aí no final eu pensei, ela não vai gostar, vai falar que foi só venda. Ela saiu do treinamento e falou, acho que a gente podia testar umas vendas, né? E desde então estamos aqui, a Malu é a melhor vendedora que eu conheço hoje. Então, para quem está assistindo em casa, você quer realmente acelerar a sua jornada, aprenda a vender. Isso é muito importante. A venda é a ferramenta técnica para
A escala. Falando na questão da Fica à venda, acho que vontade. todos nós vendemos alguma coisa. Se preocupa em vender o seu valor para milhões de pessoas, essa está no caminho natural de se tornar um milionário. Quando você conseguir impactar milhões de pessoas com as suas ideias, com os seus valores, com as suas verdades, você vai estar vendendo alguma coisa para milhões de pessoas. Pode até ser vender um trabalho voluntário, mas a pessoa que hoje faz um trabalho voluntário que torna melhor a vida de milhões de pessoas, ela vai ter um estilo de vida milionário. Talvez não com 1 milhão de dinheiro entrando na conta, mas a recompensa virá muito poderosa. Então, antes do 1 milhão dinheiro, tem que vir 1 milhão impacto. Como que eu vou fazer o meu trabalho, minha verdade, chegar a mais pessoas? Isso é perfeito. Talvez até venha o bilhão. Porque, por exemplo, se a gente pega Mark Zuckerberg, Facebook tem 3 bilhões de usuários. Se fosse um país, seria o país mais populoso do mundo. Como é que esse cara não vai ser bilionário? Se pega o Jeff Bezos, só de força de trabalho ele empregou 500 mil pessoas na pandemia. Isso ele emprega. Então imagina quantas pessoas ele assiste. Como é que esse cara não vai ser bilionário? Se a gente pega a Microsoft, por exemplo, uma empresa que vale trilhão hoje, por conta disso o Bill Gates é multibilionário. Todos nós aqui já fizemos monografia, usamos um programa que ou era o Word ou inspirado no Word. E quem está em casa e já usou também pode ter usado pirata. Mas mesmo assim, tá usando o programa do cara. Usou o valor. Ou seja, exatamente, Usou o valor. Você deu o valor. exemplo de quem vende commodity, que é aplicativo de computador Microsoft, e quem vende coisas caras, por exemplo, você tá um Elon Musk, né? O cara vende viagem para o espaço, e quem não vende nada, que é a Amazon, só intermedia, né? Por intermediação para milhões de pessoas, impacta muita gente. Olha só, muita gente, quando a gente fala dessa história do milhão, e eu já estou lidando com o público há muito tempo, logo vem um questionamento que eu acho natural, acho que é pertinente, é que nós estamos num país muito pobre. O Brasil é um país que metade da população, mais de 100 milhões de pessoas, vivem com uma condição de pobreza. Então, o ponto é, como é que alguém, essa pergunta vai para você, tá, Caio, que ganha pouco, pode ter a pretensão de ter R$1 milhão acumulado? Porque não sobra para nada. Quando a pessoa, ela pensa no milhão, ela pensa que ela precisa economizar um pedaço daquilo que ela ganha para que ela, com aquele pedaço, ao longo do tempo, bem administrado, em investimentos equilibrados, ela possa transformar aquele esforço de trabalho no milhão. Ou, matematicamente, economizando R$50 por mês, talvez ele leve, 150, eu não fiz essa conta, 150 anos, 200 anos. Um século ele chega lá. Um século ele chega lá, ou seja, biologicamente não é viável. Então, quem, de certa forma, faz esse questionamento, eu me uno com essa pessoa nesse questionamento, esse questionamento não está errado. O ponto é que existe uma outra variável, que é a variável escala. Ou seja, no fundo, a pessoa precisa ganhar mais. E aí, quando a gente fala em ganhar mais, a gente cai nessa ferramenta que vocês mencionaram aqui, que é vendas. Porque vendas é a única ferramenta de qualquer empresa e de qualquer indivíduo para gerar receita. É única. Todos nós aqui geramos mais receita na nossa vida porque vendemos. Então, seja livro, seja curso, seja MBA, seja imersão, mentoria, publicidade, ou seja, você vende. A venda, a Microsoft só se tornou a empresa mais valiosa do mundo porque vende. A Apple, porque vende. Então, no fundo, é fato. Economizando R$50 por mês, talvez você vai precisar de um século ou dois para chegar no tal milhão. Então, o ponto é, como alguém pode gerar mais receita para se habilitar a ter uma vida mais confortável através da sua independência financeira? E a gente cai em venda, e aí eu caio na pergunta para você. Caio, todo mundo pode aprender a vender? Pode, e você falou uma coisa que é fundamental. Vendas, ele é como se fosse uma disputa entre perspectiva e incerteza. Eu fui recrutado para ser vendedor, me apresentaram vendas e o que eu enxerguei? Eu enxerguei perspectiva. Obviamente, num caminho de perspectiva, a tua incerteza vai ser maior. E muitas pessoas é o contrário. Tomam decisões pautadas na certeza e diminuem a perspectiva. Na garantia. Principalmente a mente milionária, ele tem sempre essa reflexão. Caminho de perspectiva versus incerteza. Quando foi me mostrado, por exemplo, isso, que quanto mais você vender, mais você ganha. Mas se tu não vender, tu não ganha nada. Então vamos lá. Então, eu tô te interrompendo. Sim, você vai você poder... gostou da coisa Eu aqui? Gostei. Cara, me desculpa te interromper. Então vai lá. Amigo, o caminho do milhão mora na garantia ou na perspectiva? Totalmente na perspectiva. A minha primeira ferramenta de perspectiva foi a venda, cara. Porque às vezes eu fico pensando, há 20 anos atrás, se não fosse recrutado para ser vendedor, se você tiver fome, técnica e gestão das emoções, tu chega onde você quiser. Se não conseguir, falha tua. O que as pessoas têm que fazer agora é fazer uma autoanálise e refletir sobre o seu caminho. Como é que tá a relação perspectiva versus incerteza? E tem muita gente que tem sensibilidade às zonas de incerteza. O cara opera muito mal em zonas de incerteza. Então, Agora, operar mal
em momento de incerteza tem muito a ver com escolhas ruins que a pessoa fez no passado. Amém. A sociedade vai aprisionando a Amém. pessoa num financiamento muito longo, Exato. no que dizem que a pessoa tem que ter, tem que fazer, tem que assumir. Você acaba capando a coragem do Ela cara, vai né? ter um Tá doido emprego. pra falar da casa própria. Pode falar, Não, Gustavo. não é nem a questão da casa própria, mas o próprio emprego, que a pessoa recebe o salário, ela adota um estilo de vida que é o melhor que ela pode oferecer para a família. Vamos supor que seja o aluguel, Tá. mas ela assumiu um aluguel e uma condição para a família que ela não consegue sequer dar um passo atrás, ela tem medo de dar um passo atrás, então ela fica na garantia porque ela não tem espaço para usar. É bem diferente do que acontece, isso é um exemplo que eu uso com frequência, quando a pessoa vai para outra sociedade. Quando ela se muda de país, é aquele lance de que vou dividir moradia, vou morar num porão, vou me juntar com alguém. A pessoa ela tem um grau de humildade muito maior porque ninguém está cobrando dela. Más decisões prejudicam a sua coragem. Por exemplo, quando eu fui recrutado para ser vendedor, eu não tinha um periquito para dar água, cara. Hoje eu tenho 3 filhos. Hoje eu sou muito mais prudente. Então, obviamente, eu gosto de zonas de incerteza, que tá no meu DNA. Para poupar, a gente já sabe que ninguém depende do milhão para ser feliz. A riqueza facilita a nossa vida, ajuda a nossa vida, ela nos torna pessoas com mais liberdade para tomarmos decisões. Mas a felicidade, que é aquilo que a gente sente e tem quando bota a cabeça no travesseiro, quando estamos com a nossa família, ela não depende desse milhão.